Agora, professor, eu fico pensando nessa construção do cessar-fogo e eu acho que as pessoas olharam com bastante credibilidade para a publicação de Donald Trump, mesmo sabendo que ele é um cara de retórica muito intensa, para dizer o mínimo, mas por causa da questão técnica ou da maneira técnica com que ele publicou. Então ele deu prazos, ele colocou dias, num primeiro momento são 12 horas, depois na 24ª hora será assim, aí tal país para, depois de 12 dias nós não teremos mais, aí depois, ou seja, é como se todos tivessem sentado à mesa e criado exatamente um projeto técnico para chegar a um cessar-fogo. E se isso não acontecer, e se de fato as autoridades iranianas não estiverem mantendo também apenas uma retórica de força e permanência para o seu regime, e disserem que não tem cessar-fogo, quanto isso derrubaria toda essa credibilidade que Trump está tentando construir nesse processo de pacificação, entre aspas? Bom, primeiro, o Donald Trump não tem muito receio em idas e vindas, né? Isso aí a gente já percebeu várias vezes. Mas eu ainda acredito que houve algum tipo de tratativa, né? Por conta de vários elementos aí presentes. É o envolvimento do emir do Catar nesse diálogo, né? O Israel também, com os bombardeios dos Estados Unidos, houve ali uma conversa, a gente vai efetivamente tomar essa atitude, então Israel, você também tem que se alinhar um pouco com o nosso projeto aqui. Então acho que tem vários elementos aí que fazem com que a gente tenha alguma credibilidade, né? E tomara que efetivamente o acordo chegue. Esse elemento que você trouxe de horas e dias, ele faz todo sentido também porque como ainda existem hostilidades em prática, atos militares sendo executados, tanto do lado israelense quanto iraniano, e eles sabendo que o lado iraniano tem que dar alguma resposta, sempre interna, tomar algum tipo de medida militar, então isso mostra que em algum momento, atendidas essas questões, dá ali para ter algum nível de pacificação. Então também acho que essa tecnicidade toda demonstra que provavelmente sim, tem algum acerto, né, aí vindo nesse sentido de se tentar, aí, pelo menos, um cessar-fogo, né? E as partes também começam a ficar exauridas. Né? Há um esgotamento, né? Você tem conflito ali naquela região desde 1979, quando caiu o Shah, né? E o governo iraniano tinha que também entrar em conflito com Israel e Estados Unidos, até porque ele se opunha ao Shah derrubado, que era ligado e trazia valores ocidentais, né? Você tinha vários motivos pelos quais eles tinham que entrar nisso. Também um caráter ideológico de apoiar os palestinos, né? A questão religiosa, vários elementos. Agora começa a se esgotar esse modelo, né? Então você fica anos no modelo onde não tem conflito, tem críticas. Depois entra por aqueles proxies, né? Sim. Isso aí também já deu o que tinha que dar, né? É Hezbollah, é Hamas, agora sem a Síria para servir de ponte para abastecer esses caras, né? Então acho que esse modelo começa a esgotar um pouco e aí você tem sim chances de uma composição com os elementos técnicos que você trouxe, com o envolvimento do emir diretamente, porque o Catar podia dar uma resposta agora, porque a base é americana, mas está no seu território. Também já, né, houve um apaziguamento. E a gente acha que não pode usar como referência de não ter esse acordo as declarações do governo iraniano, né? Porque é o Estado que está sendo atacado, é um governo que deve sempre justificativas de resposta à sua população, então tem que entrar nesse discurso. E ao dizer que se Israel não atacar mais, eles não vão, para mim está dada a senha. Está dada a senha de que dá realmente para ter uma composição. Israel parou de atacar, eu também parei, e aí saiu o acordo. Para não contar que teve acordo, para não contar que cedeu ao Ocidente, para não contar que negociou com o americano, para não contar que negociou com o israelense. E que não houve capitulação, né? Exato. É o mais importante. E eu trago até acho que tem característica, sim, de ter uma composição aí não declarada do lado iraniano, declarada do lado americano. E Priscila, tem um aspecto interessante, horas antes desta negociação, que foi uma manifestação do ministro das Relações Exteriores do Catar, dizendo que tudo isso aconteceu por causa de práticas irresponsáveis de Israel. Então, embora se coloque como um moderador, ele se mantém no posicionamento de defensor dos palestinos, que é um posicionamento histórico do Catar.
e trazendo uma crítica a Israel, ou seja, pode até se tentar chegar a um acordo, mas isso aí é culpa do Israel. É também já uma sinalização retórica e uma necessidade de manutenção desse discurso que reforce esse posicionamento para esta região, mas que ao mesmo tempo abra as portas para uma conversa com o Ocidente, neste caso também com os Estados Unidos? Bom, com certeza, né? Eu acho que é importantíssimo a gente também, pegando o gancho do que o professor falou, entender que o Irã sempre falou que a partir do momento que Israel cessasse os atos de agressão, nas palavras do governo iraniano, o Irã também ia cessar. A gente não está negando que possa ter havido uma negociação, mas o cessar-fogo, as bases do Trump, eu acho muito difícil que tenha acontecido. Até porque o próprio Trump ligou para o Putin faz uma semana e meia, mais ou menos, e pediu para o Putin fazer essa mediação. Então, eu acredito que possa ter havido alguma negociação, mas nos termos do Trump, eu acho extremamente difícil, porque a gente sabe que o Irã sempre falou: eu estou considerando uma resposta à agressão armada. Parou a agressão armada, eu paro a resposta, né? Então, essa é a perspectiva do que tem sido trazido também pelo governo iraniano nesse ponto. Agora, em relação ao Catar, a gente precisa ler o Catar de uma forma muito multifacetada. O Catar, como a professora falou, é um país que quer ser o mediador no Oriente Médio. E ele quer ser o mediador de uma forma que ele tem capacitado os seus agentes públicos para que essa mediação seja o grande soft power do Catar. Para a gente ter uma ideia, a postura do governo do Catar é conduzir justamente uma capacitação dos diplomatas, dos agentes públicos em prol dessa mediação. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Catar é tão aberto também para essa visão ocidental, para a gente ter uma ideia, em Doha, no Catar, na capital do Catar, existem diversas sedes de universidades dos Estados Unidos lá dentro, justamente porque as mulheres não saem para estudar e acabam, né, os Estados Unidos e outras nações ocidentais acabam levando o ensino lá para dentro. E, por último, a gente precisa analisar também que o cenário de espaço aéreo e de companhia aérea também permite com que o Catar seja um grande negociador. Então, hoje a gente tem uma companhia aérea no Catar que interliga para os mais diversos, né, lugares do mundo. Esses três aspectos têm que ser considerados em relação ao Catar. Só que, em contrapartida, existe algo que é a institucionalização e algo que é a sociedade. Ainda que a institucionalização do Catar, o governo de fato, queira um bom relacionamento com Israel, ainda que a Arábia Saudita tenha rusgas, vamos colocar mais um ator aqui nessa conversa, ainda que a Arábia Saudita tenha rusgas, como por exemplo com o Irã, é inegável que o povo do Oriente Médio, principalmente por seu histórico de uma, vamos colocar assim, entre aspas, de uma neocolonização francesa e inglesa também, faz com que esse povo se una em determinados momentos. Nesses momentos, efetivamente, a gente tem o quê? A gente tem uma perspectiva de fazer com que esse povo se apoie e o governo não pode desconsiderar. Então, esses pontos em relação ao Catar, em relação ao apoio ao povo palestino, a gente tem que lembrar que é por conta desse histórico de construção do Oriente Médio. E, inegavelmente, o Catar, os catarenses não vão virar as costas para o povo palestino a favor de Israel, ainda que o Catar queira ser um grande negociador do Oriente Médio. Diga, professor. Quero fazer um complemento ao que a professora Priscila disse. Não é? Nós temos que lembrar que até antes do conflito Israel-Hamas, o Catar estava numa situação de isolamento entre a comunidade de países árabes sunitas. Enquanto o pacto abrâmico rodava em torno, né, dos países do Golfo, pró-sauditas com Israel, Catar, que tem um modelo, que acolhe um movimento, que tem um modelo de Islã político muito diferente do arabismo saudita, ele fica o quê? Isolado. Tanto que era uma condicionante para a reaproximação, uma exigência, inclusive, apoiada por Trump I, o fim da Al Jazeera. O fim da TV Al Jazeera, que é a voz da Irmandade Muçulmana para o mundo islâmico. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria levantar. Segundo ponto. Catar, Arábia Saudita, os países sunitas, de uma forma geral, têm sérias diferenças com o Islã político xiita. Diga-se, o Irã, que não é árabe, é persa, mas é Islã xiita. Só que o que acontece? Nós temos que lembrar que durante séculos,
Tudo aquilo fez parte de uma grande comunidade política. Outrora califado, outrora parte sultanato, turco-seljúcida, turco-otomano. O que nós temos que entender? Que existem dois preceitos no Islã político que são irrenunciáveis. O sentido de comunidade universal do Islã e o sentido de unidade. Tem uma frase numa hadith, que é um dito e feito do profeta, que é fonte do direito islâmico, que diz o seguinte: nenhum muçulmano dormirá tranquilo ciente que seu irmão passa aflição. Isso é o fundamento da jihad, ou do esforço. Então, quando um país ou uma parte da comunidade muçulmana, mesmo com as suas diferenças dentro do ethos religioso, é agredido, é dever da comunidade islâmica, é dever do muçulmano se indignar. No mínimo, se indignar. Então, a resposta para a indignação do Catar contra as ações de Israel é essa. Não importa se eu sou sunita ou xiita. Somos o quê? Muçulmanos. Mas aí eu pergunto a vocês, e a indignação do Catar com o ataque que foi conduzido pelo Irã hoje? Foi uma grande encenação? Por quê? Ele foi avisado, né? Segundo as informações que temos, o governo do Catar foi avisado de que esse ataque aconteceria, assim como o do Iraque. E acabou nem chegando, atingindo o Iraque, mas... E aí depois ele lança uma nota. Isso nos dá o direito de fazer também uma retaliação, de fazer um contra-ataque. Mas se foram avisados, e se há, digamos, esse poder de moderação, o que foi então essa manifestação hoje? Encenação, ao meu ver, político. Porque, na verdade, quem foi atacado não foi o Catar. Mas uma encenação para quem? Para os Estados Unidos? Não, mas numa perspectiva de soberania, porque a base americana está o quê? No território Catar. Então, de alguma maneira, a soberania do Catar foi o quê? Foi violada. Então, uma resposta de indignação. Mas houve retaliação? Pelo que eu saiba, não houve retaliação do Catar. Porque, na prática, quem foi atacado não foram, né, os cidadãos do Catar. Os catares. Mas foram o quê? Os norte-americanos. A base norte-americana. Então, este é o grande ponto. A agressão foi contra os americanos. Você concorda, professora? Eu concordo que foi uma encenação, com certeza, e todo o discurso ele é simbólico, faz muito parte da diplomacia global, né? Eu acho que a gente discute muito aqui as ações, mas a retórica faz parte também dessa encenação. Então, como nós pontuamos, sim, foi avisado antes e foi evacuada a base. Então, temos informações que a base foi evacuada e por isso que, né, que bom, nenhuma pessoa foi atingida pelo ataque. Então, sim, o governo do Catar foi avisado com antecedência e os americanos da base foram avisados com antecedência. Então, tudo isso foi orquestrado e o Catar, ele usa essa retórica, primeiro, porque, novamente, se ele quer ocupar uma posição de mediador, ele tem que parecer neutro para as partes. Isso é algo que, não sei se nós vamos ainda adentrar a temática, o posicionamento do Brasil, né, posteriormente, mas é um pouco o que o Brasil busca no cenário internacional. O Brasil busca ser um mediador, né? Mas, para ser um mediador, como o Catar, né, tem tido sucesso nisso, tem que ser entendido como neutro pelas partes, tem que ser visto como neutro. Então, para parecer neutro, ele tem que dizer: vocês atacaram a minha soberania, nós temos direito à retaliação, mesmo que não retalie, porque faz parte dessa retórica. Mas, ao mesmo tempo, se diz solidário à causa palestina. Sim. Mas, ao mesmo tempo, fala: olha, mas nós estamos dizendo que o Irã nos atacou e nós temos direito à retaliação, mas não quer dizer que estamos com Israel. Israel é culpado dos ataques, o grande culpado é Israel. Então, faz parte dessa aparente neutralidade que o Catar constrói para ser um mediador. E isso é muito importante. E eu acho, particularmente, que o Catar fez isso muito bem, recentemente. Interessante.